Salve! E aí galera ligada no Histórias BJJ, tudo bom? Galera boa de luta, como é que vocês estão, meus amigos? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal novamente. Espero que vocês estejam prontos para mais uma história. E não esqueçam de nos seguir também no Instagram, @HistóriasBJJ, e no Facebook, @HistóriasBJJ também, tá bom? Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do professor Chicão, Renato, mais conhecido como Chicão, da equipe Colisão Jiu-Jitsu. Então, se liguem no vídeo. Fala galera do Histórias do BJJ, muito prazer, meu nome é Francisco Renato, mais conhecido como Chicão. Sou professor da equipe Colisão Jiu-Jitsu, sou professor faixa preta. Estou há 14 anos no Jiu-Jitsu, um esporte que eu escolhi para minha vida, um esporte que eu sou extremamente apaixonado. Tenho comigo um estilo de vida e estou extremamente feliz em estar participando aí do Histórias do BJJ para estar contando um pouquinho da minha história e respondendo algumas perguntas aí do meu amigo. Vamos lá nessa? E aí, professor, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite também. E, professor, até para o pessoal poder te conhecer um pouquinho melhor, conta pra gente, aonde que o senhor nasceu e o que o senhor fazia antes do jiu-jitsu? Então, cara, eu nasci no Rio Grande do Norte, né? Eu sou nordestino, sou potiguar, tenho sangue nordestino correndo na minha veia aí. Mas, porém, cara, o que acontece minha família, na verdade, eu e minha mãe, a gente veio pra São Paulo, né? Que meu pai já estava aqui em São Paulo, né? Ele veio primeiro, veio à procura de um emprego, se estabilizar um pouco aí, né? Pra dar um pouquinho uma vida melhor, né? Porque lá no Nordeste era meio complicado, né? Tipo, a gente não passava fome, não passava dificuldade, mas, era um pouco complicado, né? E, cara, eu sou, apaixonado pelo povo nordestino, né? Eu sou apaixonado pelas comidas típicas, comida nordestina, é minha paixão, eu gosto. Tanto que minha mãe sempre faz aí uma comida forte, aí tem um tempero forte aí, e eu sou apaixonado, né? Mas, cara, como eu falei, né? Eu vim muito cedo pra São Paulo, vim com 6 anos de idade, né? E estou até hoje aqui em São Paulo, tenho 34 anos, então, cara, eu sou mais paulista do que tudo, né? E, cara, o que eu fazia antes do jiu-jitsu é o seguinte, né? Na minha infância, até meus 15 anos aí, eu gostava muito de jogar bola, né? Como toda criança, gosta de jogar bola, quer ser jogador de futebol, né? E tem aquela vontade de ser jogador de futebol. Mas, porém, cara, eu até cheguei a jogar num clube, né? Que era se eu não me engano, era em Pirituba. Não me recordo muito bem, mas era em Pirituba, né? O nome do clube era Cruz Esperança. E eu joguei lá, mas não deu certo e tal. Eu parei de jogar bola e fui fazer capoeira, né? Aí acabei conhecendo um esporte de contato, né? De artes marciais. Comecei na capoeira, que era um projeto social que tinha perto da onde eu morava. Não era tão perto, mas, dava pra gente andar um pouquinho, né? Dava pra gente ir a pé. E era na igreja. Eu treinei com o mestre Rastafari. Treinei por volta de uns, se eu não me engano, aí uns 5 ou 6 meses, capoeira. Aí depois, aí veio a pré-adolescência, né? Aí chegou os 16 anos, aí eu tinha parado na capoeira, né? Aí comecei a dar uma engordada e tal. Aí, eu precisava fazer alguma coisa, aí eu entrei na academia, né? Aí comecei a treinar musculação, a fazer a musculação na academia Corpo e Mente, que é um fato interessante, né? Que eu comecei a treinar o jiu-jitsu na Corpo e Mente, né? Comecei a treinar lá também, né? E hoje eu dou aula na academia, né? Fato interessante, mas enfim. Aí eu comecei a treinar musculação, depois aí veio o alistamento, né? Que era pra mim servir o exército. Na verdade não era nem pra servir, eu não tinha vontade nenhuma de servir o exército, né? Tanto que eu fiz várias seletivas e eu sempre relutando pra não querer ficar, não querer servir, não queria ser voluntário, nem nada.
Mas aí, cara, eu acabei conhecendo, fiz uma entrevista, a última entrevista que eu fiz foi com o capitão, e ele me fez ter outra visão e querer servir o exército, né? Cara, e pra mim foi extremamente, foi muito valioso e foi muito importante também, porque o exército me fez me formar como homem, né? Que era uma época muito difícil e tal, na adolescência, né, muito difícil e complicada, né? E, cara, foi muito importante, porque aí, pô, eu não queria servir, acabei servindo e foi muito importante pra minha formação, né? Meu caráter, de tudo, cara, me fez ter outra visão do mundo, né? As coisas que a gente não dava muita importância dentro de casa, eu acabei dando muita importância, né? Porque no exército é isso, a gente dá importância em tudo. Principalmente quando você vai para um acampamento, cara, você dá importância em coisas pequenas, né? E foi extremamente importante. Aí eu saí do exército, né? Eu fiz o curso de cabo e tal. Quando era para mim ser promovido a cabo, eu acabei saindo do exército, né? Não quis mais ficar. E aí eu saí do exército, fui pra... Aí eu fiz uns cursos de segurança, né? Fiz uns cursos de vigilante, tudo que é na área de segurança eu me especializei, né? E tô até hoje na área de segurança, né? E aí depois eu conheci a minha esposa, que é a Aline, e a gente formou uma bela família e estamos aí, né? E é isso, aí depois o jiu-jitsu vem em sequência, né, de tudo isso. Ô, professor, muito bom. Conta um pouquinho pra gente, como que o senhor conheceu o jiu-jitsu e por que você resolveu começar a praticar o esporte? Então, cara, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu foi em 2007, né, e muito interessante, assim, porque, cara, na verdade, eu meio que relutei em querer fazer o jiu-jitsu, né, tinha um preconceito, um pré-julgamento sobre o jiu-jitsu, que era um esporte de muito contato, muita agarração, então, cara, eu achava aquilo, entendeu? Não gostava muito, né? No meu pensamento, assim, não é um esporte que eu faria, mas, cara, eu meio que quebrei a cara, né, cara? Porque, na verdade, o que aconteceu? Né? Onde eu treinava musculação, na Academia Corpo e Mente, tinha um professor que ele dava aula de musculação e dava aula de jiu-jitsu, né, que eu treinava na parte da tarde, né, na musculação, e ele sempre me chamava para treinar um jiu-jitsu, Chicão, vem treinar um jiu-jitsu comigo e tal, vem fortalecer nosso time aí, pô, você vai se dar bem, cara, você é forte, você, tem porte, tem uma rapaziada boa aí pra gente fechar um time bacana aí, vem treinar. E ele sempre chamando e eu brincando com ele, falando, cara, não é comigo, cara, essa parada de ficar agarrando o homem não é comigo e tal. E ele sempre me chamando e tal, e eu relutando com aquilo, né? E também eu trabalhava numa empresa de segurança na garagem de ônibus e tinha um parceiro meu que era da segurança também, e, pô, o cara treinava jiu-jitsu também, ele era faixa marrom de jiu-jitsu, faixa marrom de judô e faixa roxa de jiu-jitsu, né? E, cara, ele sempre, quando ele é o mesmo plantão que o meu, quando ele ia trabalhar, ele levava o kimoninho dele e tal, e quando ele saía do trampo, pô, a gente trabalhava de noite, ele saía do trampo todo animado pra ir treinar o jiu-jitsu, pô, aquilo me despertou, falei, caramba, mano, o cara, tipo, trabalhou aí e tal, e vai treinar um jiu-jitsu ainda, pô, cara. E aí eu fiquei, na curiosidade, pô, as pessoas se dedicam bastante pro jiu-jitsu, né, pô, eu quero ver como é que é, né. E aí como eu mudei de horário no serviço lá e tal, fui trabalhar de noite e saía de manhã, aí eu comecei a treinar também a musculação de manhã e surgiu uma oportunidade aí, tinha um professor que começou a dar aula de manhã na academia. E, cara, aí o André falou, vai lá, faz uma aula experimental. Cara, eu fiz uma aula experimental, daquele momento em diante eu quebrei todos os paradigmas, todo aquele preconceito que eu tinha com o jiu-jitsu. Cara, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e, né,
Não é à toa que eu tô até hoje aí, acho que se não tivesse o jiu-jitsu na minha vida, sei lá, que rumo que tomaria, né? Mas, pô, eu me apaixonei desde a primeira aula, desde o primeiro rolamento que eu fiz, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, cara, né? E foi aí que eu decidi a treinar o jiu-jitsu, né? A me dedicar ao jiu-jitsu, né? E pô, aí foram saindo, aí aquele professor que dava aula pra mim, ele saiu, aí foi entrando outro professor, até que eu me estabilizei com o professor Luiz Pereira aí, que é meu mestre, é um cara que eu admiro de paixão, né? Eu tenho uma admiração, na verdade eu tenho um amor, que a admiração acho que é passageira, né? Acho que é um sentimento passageiro. Eu tenho um amor por ele, tanto que ele, hoje ele é meu padrinho, o padrinho do meu filho, né? Você vê que a gente traz, né? Não só o jiu-jitsu dentro do tatame, a gente traz pra fora também, traz pra nossa vida, né? Então isso que é importante, isso que eu valorizo no jiu-jitsu, né? Porque, pô, a gente arruma amigos dentro do tatame, né? Que a gente traz pra nossa vida. E o Luiz Pereira é um deles, cara, que é um cara que eu sou apaixonado, né? E admiro ele pelo professor que ele é, né? Eu me espelho nele, na verdade, né? O jeito de dar aula é totalmente igual ao dele, né? Acho que todos nós que somos da linhagem do Luiz Pereira, a gente tem aquele mesmo segmento dele, né? E é isso, cara. E foi assim que eu comecei a treinar o jiu-jitsu, foi assim que eu me apaixonei pelo jiu-jitsu e é assim que eu tô até hoje aí no jiu-jitsu. Bom, às vezes algumas pessoas de repente amarram uma faixa preta na cintura e de repente esquecem que tudo que de repente a gente faz dentro e fora do tatame serve como exemplo, né? Como é que o senhor se sente hoje de faixa preta sendo exemplo, sendo espelho pros mais novinhos? Então, cara, eu hoje, faixa preta, hoje eu me sinto, cara, realizado, né? Porque, foi uma realização de um sonho que, cara, desde quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, que da faixa branca, comecei a me dedicar ao esporte, comecei, a entender o que é o jiu-jitsu, cara. Eu quis ser faixa preta, minha vontade foi assim, cara, foi muito difícil chegar na faixa preta, né? Porque, teve um tempo aí da minha vida quando eu cheguei na faixa marrom, né? E o nosso professor Luiz Pereira aí, ele, cara, chegou um tempo que ele parou de dar aula pra gente. Na verdade, ele não parou de dar aula. Hoje eu entendo, né? Ele falou pra gente que era do mais antigo, pra gente seguir com as nossas próprias pernas, né? E eu fiquei meio perdido, porque, cara, eu tinha uma referência que era o Luiz Pereira, né? Que era meu professor e tal, e, cara, sei lá, na verdade eu não me vi treinando com outra pessoa, né, então eu fiquei meio perdido, né, com quem eu ia treinar, com quem eu ia dar minha continuidade, com quem, né, só que o cara não é que o Luiz Pereira nos abandonou, ele falou, não, vai lá e segue com as suas próprias pernas. Isso deu mais uma força de vontade pra gente poder, né, tá dando seguimento aí, cada um teve o seu seguimento aí no jiu-jitsu, né, cada um deu a sequência, um foi dar aula, outro, né, foi com outro professor e tal, mas a gente sempre sendo alunos do Luiz Pereira, né, então, cara, eu fiquei meio assim, falei, pô, onde eu vou treinar e tal, até que, eu comecei a receber uma proposta de dar aula, né, porque na Corpo e Mente, o pessoal, o Flavinho, que era o professor que dava aula lá, ele começou a dar aula em outra academia e ficou meio complicado para ele, os horários ficou complicado para ele dar aula na Corpo e Mente, então eu junto com o Cláudio, a gente, começou um trabalho lá na academia Corpo e Mente. Não era a minha intenção de dar aula, mas comecei a dar aula
E por isso, cara, que me deu a... E a gente, eu e o professor Cláudio, a gente se juntou, falamos, não, vamos pegar nossa faixa preta, vamos treinar, vamos ficar só parado dando aula, vamos treinar, vamos... Então a gente foi treinar na sede e batalhamos para conquistar a faixa preta. Então eu acho que, foi uma realização de um sonho, né? Eu e o professor Cláudio, a gente realizou junto esse sonho, né? Porque a gente se fechou e falou, vamos, esse ano a gente vai buscar a faixa preta e fomos lá, né, batalhamos e tal, e buscamos uma faixa preta, então eu me sinto realizado, né? Tanto como faixa preta, mas como professor, cara, porque, atrás de mim tem outras pessoas que, me vê como espelho, então eu tento cada dia mais dar o melhor para meus alunos, né? Uma didática melhor, tá sempre, pesquisando, buscando coisas novas, né? Porque, quando a gente pega a faixa preta, não é porque a gente para no tempo, não, a gente tem que, aí começa, é um começo, cara. Quando a gente pega uma faixa preta, a gente começa a ter outra visão, então a gente começa a buscar novos caminhos, cara. Então a gente não pode parar, então eu estou sempre tentando buscar coisas novas para meus alunos, né? Sempre me dedicando e, cara, eu fico muito feliz, cara, né? Porque eu amo isso, cara, eu amo dar aula. Hoje é a minha paixão dar aula e, eu vejo meus alunos, cara, hoje aí aprendendo o que eu passo, né? E o que é mais bacana, cara, pra mim, que assim, não é formar grandes competidores, mas, formar pessoas de caráter, que é o mais importante pra mim, né? E hoje, dentro do meu tatame, só tem pessoas boas, pessoas de caráter, né? As pessoas que admiram o meu trabalho, que entendem. Às vezes eu sou chato, eu pego no pé mesmo, né? Mas é para uma melhora dos meus alunos. Eu quero isso, eu quero ver os meus alunos hoje me superando. Então, cara, para mim é de grande honra, cara, ver isso. Um aluno se dedicando, aprendendo o que eu ensino. Para mim não tem coisa melhor, cara. Então, o jiu-jitsu me trouxe isso, né? Por isso que, que nem eu falei, eu tenho o jiu-jitsu como estilo de vida, me apaixona, eu tenho na pele tatuado o jiu-jitsu, então, cara, o jiu-jitsu pra mim é tudo. E ser faixa preta isso foi o ápice da minha história no jiu-jitsu. Professor, e durante esse tempo todo dentro do esporte, o senhor consegue lembrar de alguma história que de repente foi mais marcante pro senhor? Então, cara, nesse tempo todo de jiu-jitsu aí, 14 anos de jiu-jitsu, a gente tem muitas histórias, né? Muitas curiosidades, mas a história mais marcante assim pra mim, depois que da minha graduação a faixa preta, né, que foi um momento muito marcante também na minha vida, né? Porque foi um sonho realizado, né? Foi, que nem eu contei, foi muito difícil, né? A gente almejar essa faixa preta aí, mas, teve outro fato marcante aí, muito marcante mesmo, foi um campeonato que eu disputei, né? E, cara, meu professor não estava presente ali no ginásio e, cara, o cara que ficou ali, né, todo o tempo torcendo, o cara que, ele sentiu o momento todo, foi o meu mestre, que é hoje, né, o Luiz Pereira. Ele ficou desde a minha primeira luta até a final, né? Ele torceu, ele me incentivou, e o fato interessante é que o cara não era meu professor, né, então ele levou aquele amor todo, aquela dedicação toda, torcendo pra mim, e, cara, aquilo ali, me apaixonou bastante, né? Foi muito marcante pra mim, porque, ele teve todo momento me incentivando, e eu, né, fui lutar a semifinal, cara,
viu o moleque lá que ia lutar comigo, cara, o moleque tava cheio de esparadrapo na orelha e tal, acho que ele tava com a orelha toda estourada. Eu falei, pô, Luiz, tá vendo aquele moleque lá, cara, o moleque tá todo, mano, cheio de esparadrapo na orelha, o cara vai me fritar, mano, todo mundo conhece o jeito dele, né, meu, pô, Chicão, tá vendo lá, pô, o cara tá cheio de esparadrapo na orelha, arranca aqueles esparadrapos, bichão, vamos pra cima, você é capaz, você pode. Então, cara, o cara me incentivou o tempo todo e eu fui lá, lutei a semifinal, meu, eu acho que, meu, foi a melhor luta que eu tive, né, naquele campeonato, foi a melhor luta, eu lutei pra caramba, né, e, meu, por causa dele, por causa do incentivo dele, por causa que ele tava sempre ali, e ele não era meu professor ainda, né, meu, e ele me abraçou, meu, como se fosse, então, meu, foi muito marcante pra mim, foi muito importante. E aí eu lutei a final e tal, perdi, mas, cara, e o que mais foi marcante foi que, meu, eu saí da área de luta, ele me abraçou, cara, ele chorou comigo, ele falou, meu, você foi um guerreiro, você lutou muito, tô muito orgulhoso de você. Então, cara, naquele momento ali, eu tive, né, meu, falei, não, esse cara tem que ser meu professor, ele vai ser meu professor, é o cara que, meu, como eu falei, o cara que eu amo de paixão. Então, essa história foi muito marcante pra mim, né, meu, o cara que, meu, não era meu professor, né, mas era da mesma equipe, mas ele teve um carinho, né, ele teve a importância muito significativa na minha vida, naquele momento, né, de estar torcendo pra mim, de estar me incentivando. Então, acho que foi uma das histórias mais marcantes aí que eu tive no jiu-jitsu. E sem contar isso, cara, ele também foi... Ele deu aula pra mim e pra outro aluno. A gente treinava de manhã, só era eu e outro aluno. E era mais pesado do que ele. Pô, o cara chegava no maior barato pra poder dar aula, né, treinar a gente, né, que o nosso amigo, meu amigo de treino, que era o Edson, que treinava comigo, ele deve até recordar aí. E, cara, eu treinava nós três e a gente se matava lá e o cara no maior barato de vir treinar a gente. Então, pra mim, esse cara é sem palavras. Então, essa é a minha história marcante aí. Bom, galera, a gente vai chegando aqui ao final de mais uma história marcante aí, mais uma história sensacional no Histórias BJJ. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @HistóriasBJJ, e no Facebook também, @HistóriasBJJ. E, professor, se o senhor quiser mandar alguma mensagem, fazer algum agradecimento também, cara, fica à vontade. Então, cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por me abençoar com muita saúde, muita sabedoria, por ter me colocado pessoas maravilhosas na minha vida, por ter colocado o jiu-jitsu na minha vida, né, eu sou muito grato a Deus por isso. Quero aproveitar e agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, que no momento, assim, no começo ela não entendia muito, porque eu gostava de ir pra academia, eu gostava de treinar, né, como certas esposas aí não entendem, mas depois ela viu que o jiu-jitsu é importante na minha vida, me incentivou bastante, né, teve lá, quando eu no momento mais marcante da minha vida, que foi a graduação da faixa preta, ela teve presente na minha vida e ela me incentivou, na verdade, na época quando eu estava meio desanimado, ela fala, não, eu acho que não vou conseguir e tal, ela, não, vai lá, você vai conseguir, vai treinar, vai realizar seu sonho. Então ela me incentivou, então eu agradeço a ela, agradeço a minha família, né? Então eu sou extremamente agradecido por tudo isso. E quero agradecer o Atila, meu amigo, pelo convite, né? Contar um pouquinho da minha história aí. Quero te parabenizar
pela Histórias do BJJ, que você tenha sucesso, né? E que a página siga com muitos seguidores aí. E cara, estou muito feliz de ter participado aí, contado um pouquinho da minha história. E só peço a Deus que dê muito sucesso para sua vida, né? Que o trabalho que você está realizando aí seja um trabalho duradouro, né? Você está dando grande importância aos professores da equipe Colisão Jiu-Jitsu. Vou contar um pouquinho da história deles, né? Que muitos aí, pô, eu tô sempre vendo as histórias dos professores aí, muita curiosidade, muita coisa que a gente não tem conhecimento do nosso pessoal aí. Então, cara, isso foi de grande importância. Quero agradecer aos meus alunos. Pô, às vezes eu sou um pouquinho chato aí, pego no pé, mas a galera entende aí, né? Acredita. Agradeço pelos meus alunos acreditarem no meu trabalho. E é isso, cara. Só tenho a agradecer a todos. E tamo junto. Os